De volta aqui com Bem Assim, pessoal, e olha só, além de muitas outras causas, o mês de maio ele carrega a bandeira da luta antimanicomial. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para práticas que vão contra os direitos humanos dentro do âmbito da saúde, além também de combater o preconceito contra as doenças mentais. Para conversar mais com a gente sobre esse assunto, explicar melhor essa campanha, a gente convidou a presidente do CRP, do Conselho Regional de Psicologia daqui de Alagoas, a psicóloga Laeusa Lúcia. Muito bom dia, Laeusa, seja muito bem-vinda. Bom dia, Mara, bom dia, telespectadores aí da TV Mais do Bem Assim. Isso, obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Vamos começar explicando por que é importante que o mês de maio ele também lembre dessa luta. Olha só, Mara, na realidade, essa data, o 18 de maio, ela foi criada há cerca de uns 30 anos atrás, quando houve o primeiro encontro de usuários em Bauru, que é um marco da questão da luta antimanicomial. Esse nome grande e complicado, na realidade, representa um movimento social que foi gestado ao longo dos últimos 30 anos e que se implicou profundamente com a questão da reforma psiquiátrica no Brasil, Que, trocando em miúdos, é a questão assim, como eram tratados os nossos pacientes doentes mentais na década de 70, 80. Você falou corretamente, a questão da violação dos direitos humanos. Sim. Então, a situação em que eles se encontravam mobilizou, na época, trabalhadores de saúde mental, depois familiares e usuários, e acabou gestando o movimento da luta antimanicomial. Então, o 18 de maio foi uma data escolhida, para que a gente, todos os anos, tivesse esse momento de reflexão a respeito de todo esse processo da questão do cuidado em saúde mental. Saúde mental é um bem que pertence a todos nós. Todo mundo. A gente só sabe o valor da saúde mental quando a gente está com ela abalada. Exato. Então, você lutar para que você tenha mais portas abertas para o tratamento, que anteriormente, o que era que acontecia? Os hospitais psiquiátricos, era um local, quando você tinha algum transtorno, algum problema, a internação psiquiátrica convencional. Com todo esse movimento de discussão da reforma, o que é que proporcionou? A criação de uma lei, que é a Lei Paulo Delgado, Lei 10.216, que foi aprovada em 2001, na época do Fernando Henrique Cardoso, e a abertura de serviços de saúde mental praticamente em todos os estados do Brasil. Para você ter uma ideia, só dando um exemplo aqui de Alagoas, na época nós tínhamos 5 hospitais psiquiátricos e praticamente nenhum CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Hoje em dia nós temos mais de 60 CAPS instalados só aqui no estado de Alagoas. Quer dizer, lembrando que nós temos 102 municípios, a gente tem uma cobertura de mais de 50% de serviços de saúde mental abertos em cidades de 18, 17, 20 mil habitantes. Qual é o hospital psiquiátrico que vai ter essa capilaridade? Muito pouco. Muito pouco. Então, sob esse aspecto, eu acredito que a luta antimanicomial ela foi muito vitoriosa por ter implicado não só os trabalhadores de saúde mental, mas principalmente os usuários de saúde mental e os familiares. Sim, porque que sofrem muito, Exatamente. Também. Todo trabalho em saúde mental, ele só pode ser feito se você também tiver o apoio da família. Se você não trabalhar juntamente com a família, pouco adianta o trabalho que você vai fazer com o usuário. Exato. Porque no final do dia é para a família que ele volta. Então, a proposta de você ter serviços abertos, territoriais, comunitários, visando diminuir realmente a questão do estigma do preconceito, que as pessoas ainda têm muito com relação ao transtorno mental, de uma forma geral. E o que é que a gente está vendo mais? O que é que a gente fala mais hoje em termos de doença? Depressão, ansiedade, síndrome de pânico, quadros Várias que estão pessoas ligados... que inclusive a gente conhece, estão sofrendo com isso, E cada vez mais, Porque assim, hoje nós estamos numa era onde a materialidade, de uma certa forma, ela, vamos dizer assim, evoluiu, a gente não tem que fazer tanto esforço para certas coisas, A tecnologia, você está com um exemplo da tecnologia na sua mão, um tablet. Facilita bastante, mas esse acesso à tecnologia, eu diria assim, indiscriminado da parte das pessoas, provoca um outro lado, Quer dizer, mexe muito com a questão emocional. Então, quadros de ansiedade, de depressão,
eu acho que talvez a gente esteja chegando num momento onde o ser humano ele esteja se questionando existencialmente, né? Sobre o que ele está fazendo aqui, sobre o que você quer na sua vida, as suas metas. Então, na realidade, a gente está vivendo um momento histórico da sociedade, eu diria assim, humana, não só a sociedade brasileira, onde a questão do transtorno mental, a questão do desequilíbrio, a busca de uma harmonia, ela está cada vez mais presente. Então, falar a respeito de transtorno mental, né? Falar sem preconceito, dizer os locais onde você pode ser ajudado. Existem profissionais psicólogos, psiquiatras que estão aí prontos, né, para fazer o acolhimento, para dar os encaminhamentos e, sobretudo, as pessoas não terem vergonha de admitirem que estão sofrendo, né? Porque às vezes a pessoa fica calada, com medo exatamente do preconceito, só guardando, do estímulo, né? só guardando, e isso só piora. Né? E a gente está vendo o resultado aí no nosso dia a dia. Exato. É muito legal, né, que a gente tenha esse apanhado, tenha, enfim, né, toda essa base histórica para a gente poder entender o que é que hoje significa tantos avanços para a luta antimanicomial. E aí, recentemente também, né, a gente tem visto que esse assunto ele até voltou um pouco à tona, porque o presidente da República ele até chegou, né, a falar assim você me corrija, tá? Se eu estiver equivocada. Enfim, de se voltar a alguns tratamentos antigos. A eletroconvulsoterapia, Isso. né? A questão com o popular eletrochoque, né, como ele é muito conhecido, é que assim, quando a gente fala assim da questão da década de 70, 60, mais lá para trás, é que o eletrochoque ele foi utilizado muito mais como castigo do que como terapia. Então, uma das questões que mais suscitou, vamos dizer assim, os debates naquela época, além da questão assim de você ter hospitais onde você tinha praticamente 1.000 pacientes ou mais de 1.000 pacientes quase sem condições, foi a utilização do eletrochoque sem que existisse uma indicação médica. Os defensores do eletrochoque colocam que é uma terapia válida, mas em casos muitíssimos específicos e prescritos pelo médico. É uma prescrição, é um ato do médico, né? Mas tendo em vista o histórico, que não é muito bom, né? Principalmente de usuários, aqueles usuários que passaram por internações, que alguns mais antigos, né, que passaram por essa experiência, eles não admitem o eletrochoque como uma forma de terapia. Então, quando a gente ouve falar que a eletroconvulsoterapia ela poderá fazer parte, vamos dizer assim, das atividades do hospital psiquiátrico, eu faço uma pergunta. Aqui em Alagoas, qual hospital psiquiátrico reúne todas as condições para aplicar o eletrochoque? Porque não é você fazer de qualquer jeito, você tem que ter toda uma preparação, tem que ter um ambiente, tem que ter todo um suporte para fazer isso. Ou ele seria feito em hospitais clínicos que aceitassem receber aquele paciente que vai precisar daquela terapia num determinado momento muito específico. Então, a gente se preocupa tanto pela questão histórica, como também pela questão assim, será que temos condições hoje aqui em Alagoas e já há muito tempo... Pela nossa realidade local. Pela nossa realidade local, quando um paciente precisa desse tipo de terapia, normalmente ele é encaminhado para Recife. Sim. Aqui em Alagoas, há muitos anos, a gente não sabe o que é utilizar a eletroconvulsoterapia. Então, a gente se preocupa porque, assim, você vai utilizar, é uma terapia que alguns médicos defendem, mostram pesquisa, tudo bem, né? Mas como é que vai ser usada? Vai ser usada na medida certa, na medida correta para realmente ajudar aquele paciente, né, numa situação bastante específica, ou ela vai ser utilizada de forma indiscriminada? Né? Então, quando a gente ouve uma colocação dessa, a gente fica preocupado, né? Porque a gente conhece a realidade aqui de Alagoas, outros estados, né, também... as pessoas que trabalham na saúde mental também demonstram essa preocupação pelo histórico, mas é o tipo da coisa, é um assunto que merece muita discussão, muito até debate, que a gente né? possa chegar a um consenso e, sobretudo, fazer o que é o melhor
para ajudar o próximo, para ajudar o paciente. Isso, né? E eu pergunto até para que a gente também possa se informar, né? Para que a gente também fique bastante atento e, como você falou, sobre a nossa realidade local. Isso é bastante importante. Ainda existem muitos casos de práticas manicomiais? Olha, na realidade, quando a gente fala de prática manicomial, esse termo, ele quer muito mais dizer, vamos dizer assim, não só o aspecto material, mas o aspecto, vamos dizer assim, político e emocional. O que é o manicômio? O manicômio não é somente um lugar fechado, de muros altos, onde a pessoa é impedida de sair. O manicômio também é a atitude que você tem com relação ao outro, né? Então, se a gente utilizar esse segundo conceito, a gente vai ver que talvez, por exemplo, na nossa própria casa a gente esteja sendo manicomial. Sim. Né? No nosso trabalho a gente esteja sendo manicomial. Quer dizer, não depende somente da questão da loucura e da sanidade, mas sobretudo de postura. Né? Você pode ter um serviço aberto, onde, dependendo da postura da equipe, a equipe está sendo manicomial. Né? Então, cabe uma análise, né, de quem trabalha na área, saber se o trabalho que ela está desenvolvendo realmente é um trabalho que está propiciando liberdade, cidadania, a volta da condição daquele usuário, a sua autonomia, que é uma coisa muito discutida dentro do movimento, dentro da saúde mental. O que é que você visa? Que o usuário ele tenha a sua autonomia de volta, porque poucas doenças elas promovem uma perda de cidadania, como a questão do transtorno mental, como a questão da doença mental. Né? Se você for considerado como doente mental, para ficar mais fácil de entender, né? As pessoas da sua família podem lhe interditar, podem tirar o seu direito. Você fica isolado, né? Podem tirar o seu direito, por exemplo, de receber a sua aposentadoria, o seu salário, de agir legalmente com relação aos seus bens. Então, é uma doença, entre aspas, que ela afeta não só a questão assim psíquica, mas também a questão da cidadania. Você pode ser interditado e dizer assim, não, você não tem direito a fazer mais nada. Quem vai fazer é o seu pai, a sua mãe, é o seu irmão, é uma pessoa da família que vai se responsabilizar por você. Então, todas essas questões, claro, são questões políticas e são questões ideológicas, né? Hoje está meio complicado a gente falar de política e ideologia, mas porque a gente está discutindo ideias. Qual a melhor ideia? Qual a ideia melhor para você cuidar desses usuários? Né? A coisa mais dolorida que existe para um usuário, qualquer pessoa que esteja passando por uma situação de transtorno, de uma quebra emocional, é a questão do preconceito e da rejeição. Sim. Como é que a gente pode começar a quebrar o preconceito, a rejeição, enfim? Olha, eu acredito que seja, primeiro, a gente não ter medo de falar a respeito dos transtornos. Sim. Né? Encarar o transtorno mental como uma situação, como vamos dizer assim, uma doença, para ficar mais fácil de entender, que pode ser tratada, que pode ser cuidada, né? Ter um entendimento a respeito do que é aquele transtorno, do que ele provoca, porque muitas vezes se tem um julgamento muito moral com relação a isso, né? Coisa que existia há séculos atrás. O tratamento era moral, né? Então, quando você tem esse viés, fica meio complicado, né? Porque você tem a sua visão de mundo, mas assim, saber o que é que ela provoca, quais são os sintomas, principalmente como é que você pode ser ajudado, né? Existem profissionais capacitados para auxiliar nesses casos. Existe a medicação nos casos em que a medicação é necessária. Enfim, eu acredito assim que a sociedade ela tem que debater cada vez mais, com mais franqueza, com cada vez mais clareza, todas essas questões, né? E vou um pouquinho mais adiante. A gente tem uma outra questão que está começando a ser suscitada nos dias de hoje, que é a questão do suicídio. E o suicídio, potencialmente, ele tem muito a ver com situações limites que muitas vezes o indivíduo está passando e que ele acha que naquele momento vai ser a solução de todos os seus problemas.
né? Talvez se a pessoa estivesse sendo ouvida, ajudada, escutada, não tivesse tanto receio de se abrir, de procurar um profissional, talvez não tivesse chegado àquele ato extremo, né? Então, cada vez mais a sociedade está apontando para isso. É necessário que a gente fale francamente a respeito de todas as coisas, mas fale não no sentido de criticar. Sim. Fale no sentido assim da gente aprender e, sobretudo, a gente olhar o outro como pessoa, como ser humano. Antes de tudo, ele é um ser humano. Ele pode estar passando por um momento de dificuldade, de crise, mas aquela crise não vai durar para sempre. É como se a gente tivesse por muito tempo valorizado bastante a saúde física e deixado um pouco de lado os cuidados com a saúde mental. E hoje a gente está vendo pela nossa sociedade, enfim, pela nossa total realidade, o quanto que é importante que a gente também cuide da nossa mente. Com certeza, né? Os antigos diziam assim, mente sã, corpo são. Exato. Né? Não existe um corpo bem cuidado se você também não tiver uma mente equilibrada. O desequilíbrio que existe na mente, ele reflete no corpo. Mesmo que você não fale, né? Você não pronuncie uma palavra, mas o seu corpo vai dar sinais de que alguma coisa está errada. Então, na realidade, eu penso assim que no mundo de hoje a gente sempre deve procurar o equilíbrio e a harmonia entre esses dois mundos, né? Entre o mundo físico, existem pessoas que se preocupam muito em estar bem fisicamente, mas por dentro, emocionalmente, estão em frangalhos. E não tem coragem de admitir, não tem coragem de buscar ajuda, é muito complicado. Então, na realidade, nosso grande desafio é buscar o equilíbrio entre uma coisa e outra, estar bem, com a mente equilibrada, com a mente saudável, o corpo saudável, né? Buscar ajuda quando isso for necessário, não ter vergonha e, sobretudo, as pessoas que estão à sua volta, né, encararem aquilo como algo normal, como um fato da vida, que pode acontecer com qualquer um, e não censurarem, não criticarem, que é uma outra coisa que a gente está vendo muito hoje, devido, eu digo, ao avanço da tecnologia e as redes sociais, né? Fica tão fácil a gente criticar o outro, né? Muito, demais. A gente detonar as outras pessoas. E a gente se esconde, às vezes, até atrás de perfis fakes, né? Perfis falsos, anônimos, e chega lá e só critica. Aí a gente se pergunta qual a necessidade que você tem de utilizar um perfil falso para estar criticando as outras pessoas. Cadê a sua coragem? Se você tem que criticar, então fale a pessoa o que você tem que falar, né? Então, só isso já é um indício de que alguma coisa está errada na nossa sociedade. Eu acho que a gente vai chegar num ponto onde a gente vai ter que ressignificar tudo que a gente está passando, toda essa experiência que nós estamos passando no dia de hoje, os avanços tecnológicos que estão implicando nas relações humanas e estão implicando muito essas relações, né? Acho que tudo isso deve servir como um grande aprendizado, né? Para que a gente possa futuramente ter relações humanas mais abertas, melhores, mais sinceras e que a gente possa jogar realmente na lata do lixo tudo isso que realmente não é bom, não constrói, não ajuda. Não nos faz bem, né? Não nos faz bem, emocionalmente nos deixa fragilizados. Hoje o que a gente mais escuta é bullying, cyberbullying, né? Vários conceitos que estão sendo atualizados pelo uso da tecnologia os e que haters, no final das contas... Que é o pessoal que fica também destilando ódio lá na internet. Pois é, né? E assim, o que a gente precisa é fazer o caminho contrário, né? É o caminho do diálogo e de preferência a gente conseguir dialogar com o outro assim, cara a cara, frente a frente, né? A tecnologia, ela media muita coisa, mas ela não substitui a relação humana, o calor humano, o estar com o outro, o sentir o outro, né? Eu diria assim, aquela troca de energia de você saber que tem um ser humano ali ao seu lado, que você pode conversar, que você pode tocar, que você está sentindo o cheiro, né? Isso o computador não dá, né? Jamais, não dá, verdade. A tecnologia não dá, ela facilita, mas a relação humana, ela é sempre humana, né? E é complexa, não é fácil. A gente está aqui a vida toda aprendendo, né? Como se relacionar,
com os outros. Então, vamos fazer esse aprendizado, vamos fazer um bom aprendizado, né? Vamos quebrar esses estigmas, esses preconceitos, que ao invés de melhorar, estão causando, de uma certa forma, muito mais transtornos do que facilidades para o outro. É o que a gente está vendo no nosso cotidiano, infelizmente. Infelizmente. Vamos nos informar, gente. Vai ter alguma ação do CRP em relação à luta? Olha, no dia 17 a gente vai ter uma atividade lá no CRP 15, à noite. Nós vamos ter na realidade vamos ter duas palestras, 2 momentos, que vai falar sobre a questão da reforma psiquiátrica e sobre o abuso, né? Porque o dia 18 de maio também é o dia da luta contra o abuso e a exploração sexual que a gente de falou crianças ontem, e adolescentes. Aqui no Bem Assim. Com a Zaira. Isso. Né? Então, assim, é uma data extremamente marcante porque ela toca em 2 assuntos que dizem respeito às nossas relações humanas. Sim. A questão do transtorno mental e a questão da forma como crianças e adolescentes estão sendo vistos, né? Não como pessoas, mas como objetos, né? E que nos entristece profundamente, que é uma questão que tem que ser também falada, né? Para que a gente possa ajudar a todas essas pessoas que estão precisando de ajuda. Então, a gente vai fazer a atividade lá no Conselho, aberta para psicólogos, para estudantes de psicologia, pessoas de outras categorias profissionais também que queiram, né, participar, debater um pouco. É sempre bom a gente ter essa visão transdisciplinar, né? Às vezes a gente faz as coisas muito para psicólogo, né? Mas a gente esquece que onde a gente está, normalmente a gente trabalha com uma equipe, com outras disciplinas, né? Então, o olhar transdisciplinar, ele é importante e ele constrói novos conhecimentos. Isso. E quem estiver aí, né, talvez passando por algum problema, quem estiver passando, enfrentando algum transtorno, como é que pode? Pode entrar em contato com vocês. Inclusive, parabéns pela iniciativa de estar oferecendo atendimento gratuito, gente, ao pessoal do Pinheiro, do Mutange, ali do Bebedouro, né? Todo mundo que está precisando de ajuda nesse momento tão difícil. Olha só, a gente, normalmente, nós lá no Conselho, nós não fazemos, assim, indicação de psicólogos, de profissionais, a gente não faz, né? Mas, assim, hoje em dia, nós temos profissionais psicólogos praticamente espalhados em todo o estado de Alagoas. Temos profissionais na rede SUS, que eu acho que é uma conquista extremamente importante, porque há 30, 40 anos atrás, psicólogo era uma coisa muito difícil de ser encontrada, e o Sistema Único de Saúde, de uma certa forma, ele possibilitou o atendimento público e de qualidade, né? Então, hoje em dia, as pessoas sabem para que serve o psicólogo e sabem quando devem procurar a psicologia. Então, você tem a rede SUS, tem os consultórios particulares, então, praticamente, hoje em dia, as redes sociais também ajudam a divulgar, né, o trabalho dos nossos colegas psicólogos. Nós temos excelentes psicoterapeutas de várias vertentes, de várias matizes e, assim, o Conselho de Psicologia está sempre à disposição, né, da sociedade para orientação, para esclarecimentos. A ação do Pinheiro foi uma ação voluntária, fruto da mobilização dos psicólogos, né? O Conselho foi uma coisa voluntária mesmo deles. O Conselho só fez vamos dizer assim, abraçar a ideia, né? Mas uma iniciativa bastante válida e a gente espera estar dando esse suporte, não só o pessoal do Pinheiro, como Mutange e Bebedouro. Então, nesse caso, a gente está mais implicado, né? Nos demais, a gente geralmente não faz a indicação, mas a gente garante que existem bons terapeutas, psicoterapeutas aqui no estado de Alagoas, prontos a atender a sociedade. Isso. Busquem ajuda, tá, gente? É sempre o melhor caminho, tá? Independente de qualquer coisa, busquem ajuda mesmo. Obrigada pela sua presença. Nós é que agradecemos a oportunidade. A gente que agradece também. Obrigada, bom dia, tá? Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda, tem muita coisa boa para rolar aqui no Bem Assim. Daqui a pouco eu tô de volta.